Bem-vindos a mais um vídeo tutorial do canal Máquinas Inteligentes. Hoje aprenderemos um pouco sobre os métodos predict e predict-proba do scikit-learn. Essa é uma das bibliotecas mais utilizadas em Python para o aprendizado de máquina, para classificação, regressão e outras tarefas em geral. Veremos as diferenças entre esses métodos que são utilizados para fazer predições, ou previsões em problemas de classificação, e veremos como que podemos utilizar o método predict-proba para melhorar a acurácia, das nossas previsões. Então, primeiramente, consideramos um conjunto de classes C, onde C você tem N classes aqui, você poderia ter só duas, No caso desse vídeo, exploraremos um exemplo com apenas duas classes. Então, o método predict, ele vai predizer uma das classes dentre esse conjunto, dado um vetor de entrada x. Então, dado um padrão x, que é representado por um vetor na linguagem Python, o método predict vai retornar uma dessas classes disponíveis dentre o conjunto de classes. Já o método predict-proba não. O método predict-proba ele vai retornar a probabilidade de cada uma dessas classes, Então, se eu tenho N classes aqui, cada uma delas vai ter uma probabilidade. Então, posso escolher aquela classe com maior probabilidade para ser a classe do meu vetor x. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática. Aqui a gente está carregando alguns módulos do scikit-learn, O módulo responsável pelos dados, que é do câncer de mama. Aqui a gente tem o módulo responsável pelo implementar o modelo de máquina de suporte vetorial, Support Vector Machine. E por último, vamos implementar um método, ou digo, carregar o método que vai fazer a separação dos dados em treinamento e teste. Tudo isso aqui é bastante comum, Acredito que eu não tenha novidade para nenhum de vocês. Então aqui a gente está carregando os dados, eu estou utilizando esse return xy igual a true para que ele devolva os dados e os rótulos, Então nessa variável x eu tenho os meus dados, na variável y eu tenho os rótulos, os meus alvos, Aqui eu não estou preocupado com a quantidade de features que tem esse meu vetor, mas apenas com os rótulos. No caso aqui é um problema binário, que está rotulado como 0 e 1, onde 0 representaria a ausência de câncer de mama e 1 representaria a presença, ou vice-versa. Aqui não importa muito, já que a gente não quer fazer a predição em si, mas apenas comparar os métodos predict, predict-proba. Nessa linha 10, fazendo apenas a separação do conjunto de dados em treino e teste, utilizando o conjunto de teste com cerca de 33% da quantidade de dados. Aqui eu vou carregar o meu algoritmo de máquina de suporte vetorial. Veja aqui que eu estou passando essa flag de probabilidade igual a true, porque eu quero que ele retorne também as probabilidades, como eu vou utilizar o predict-proba. Então, no caso desse algoritmo, SVC, é necessário você passar alguns algoritmos por padrão, ele já retorna a probabilidade de classificação, como por exemplo aqueles algoritmos baseados na distribuição gaussiana, os naive Bayes, dentre outros também, regressão logística, que por padrão eles já retornam probabilidade. Alguns, como o KNN, eles não retornam probabilidade. Então você tem que consultar na documentação para saber se esse método predict-proba está disponível para aquele algoritmo que você está utilizando. Aqui no caso é necessário informar essa flag. Bom, na linha 14, fazendo o ajuste dos dados, aprendendo o modelo em si, até aqui não tem nada demais, Acredito que todos vocês que já utilizam o scikit-learn já façam isso com muita facilidade. Aqui eu vou fazer a comparação então. Primeiramente, o que é feito? Eu estou escolhendo uma das amostras do conjunto de teste, No caso aqui eu escolhi a amostra 10. Então estou pegando o meu vetor de dados
e o meu rótulo para essa amostra 10. É que eu vou fazer predição utilizando os dois métodos e comparar as diferenças deles. Vejam só, o método predict, né, vai fazer predição underline 1, e o predict proba vai fazer predição underline 2. Note que eu estou fazendo um reshape aqui nos meus vetores, porque esse método, tanto o predict quanto o predict proba, eles esperam uma matriz de dados, né? Como eu estou passando apenas um dado, apenas um vetor de dado, eu preciso empregar essa transformação aqui para que não gere erro. Tá? Agora vamos imprimir as diferenças. Aqui eu tenho pred 1, né, underline 1, que é em relação ao método predict, e pred underline 2, que é em relação ao predict proba. Tá? Note que eu peguei o valor 0, né, ou seja, o primeiro valor da minha lista, porque como eu estou passando apenas um vetor e esses dois métodos eles retornam uma lista com todas as predições, eu estou passando apenas uma, então eu estou pegando apenas essa, né, a primeira. Ok? Continuando, né, vejamos a diferença. O método predict, ele predisse a classe 1. Né? Ele poderia ter predito também a classe 0. Já o método predict proba, ele retorna dois valores. São duas probabilidades. Veja só que se você fizer a soma, elas dão igual a 1, né? Devido lá à teoria das probabilidades. Observe o seguinte. Essa primeira probabilidade ela diz respeito à classe 0. Tá? Então 0,35 é a probabilidade desse vetor x, né? Ou desse exemplo, ou desse padrão x, pertencer à classe 0. Já 0,64 é a probabilidade desse padrão pertencer à classe 1. Então, como a probabilidade de pertencer à classe 1 é maior do que de pertencer à classe 0, eu classifico como 1. Tá? O que é esperado, né? Bom, como eu sei que essa probabilidade é da classe 0 e essa probabilidade é da classe 1, esse método predict proba, ele vai retornar as probabilidades na ordem dos números. Então imagine o seguinte, que se você tivesse um caso onde você tivesse rotulado as suas classes como 10 para a classe negativa e 5 para a classe positiva. Então aqui seria relacionado à classe 5 e aqui a classe 10. Vai ser sempre na ordem dos rótulos que você escolheu, tá? Na ordem crescente, né? Então essa é a principal diferença entre o predict e o predict proba. O predict ele vai retornar a classe em si, e o predict proba ele vai retornar a probabilidade de cada uma das classes, né? Então, se eu tivesse 10 classes, eu teria 10 probabilidades aqui, sendo que elas somariam 1. Continuando aqui. Isso, né, mostra uma certa desvantagem do método predict. Você precisa ter algum cuidado, né, ao utilizar esse método predict por conta disso. Imagine a seguinte situação. Você utilizou o método predict e ele retornou a classe 1. Aí você vai lá e verifica no predict proba e percebe o seguinte, que ele retornou a classe 1, mas com uma probabilidade de 0,51. Enquanto a classe 0, né, consequentemente, para um problema binário, ele teria uma probabilidade de 0,49, ou seja, ele predisse a classe 1, mas com uma certeza muito baixa, né? Você tem que se perguntar se será que essa é uma boa predição, né? Dependendo do meu problema, será que eu poderia realmente predizer a classe 1 com uma probabilidade de apenas 51%, sendo que para outra classe eu tenho uma probabilidade de 0,49? Então, em problemas binários, isso é importante ser levado em consideração. Então, vamos explorar isso a seguir. Vamos explorar mais essa vantagem do método predict proba, vamos dizer assim, em relação ao método predict, né? Então imagine o seguinte, você é contratado ali para desenvolver um software para um hospital onde você quer fazer a predição do câncer de mama, né? Poderia ser qualquer outra doença, mas vamos focar nessa questão do câncer de mama, porque já carregamos essa base de dados aqui. Agora imagine o seguinte, que o diretor desse hospital diga a você que quer predizer a classe positiva, ou seja, a pessoa
tem uma probabilidade de ter câncer de mama apenas se a probabilidade do seu modelo for maior que 80%, né? Então, assim, ó, bom, se o seu modelo predisse a classe positiva com um valor menor do que 80%, você não vai nem considerar isso, né? Você vai considerar como uma predição da classe negativa. Então, você quer o seguinte, que acima de 80% vai considerar a classe positiva e abaixo não. Então, nesses casos, né, onde você tem que aumentar o seu corte de probabilidade, né, ou seja, você está, de certa forma, aumentando a acurácia do seu modelo. Nesses casos, você precisa utilizar o método Predict Proba. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso. Especificando aqui uma probabilidade de 80%, eu crio uma variável que eu chamei de corte, né, que é de 0,8, que corresponderia a 80%. Vou criar mais duas listas aqui, a pred 1 e pred 2, tá? Preds, né, underline 1 e preds underline 2, onde na primeira eu vou armazenar as predições utilizando apenas o predict, e na segunda eu vou armazenar as predições utilizando o predict proba, só que considerando esse corte de probabilidade de 0,8, que corresponde a 80%. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou iterar por cada um dos meus exemplos, né, do conjunto de teste, tá? E vou fazer a predição, ó, utilizando o predict e predict proba, assim como foi feito anteriormente. As predições utilizando apenas o método predict eu vou armazenar diretamente. Já aquelas utilizando o predict proba eu vou fazer o seguinte, ó. Lembrem que quando eu utilizo o predict proba, no caso aqui, como os meus exemplos estão rotulados como 0 e 1, sendo 0 classe negativa e 1 classe positiva, né? Ou seja, teria o câncer de mama, então o valor 0, né, índice 0 da minha lista, eu vou ter a classe negativa, probabilidade da classe negativa. Índice 1, probabilidade da classe positiva. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, vou pegar o valor 0, né, 0 por quê? Porque o P2 ele vai ser uma lista. Lembrando que esses métodos predict, predict proba, né, ambos retornam uma lista com todas as classificações daquela matriz de dados que foi recebida aqui. Só que como eu estou passando apenas um elemento por vez, né, então estou pegando o resultado desse primeiro elemento. Tá? Esse 1 significa o quê? Significa esse elemento aqui. Esse seria o 0, né, e esse seria o 1. Ou seja, o índice 0 aqui seria relacionado à probabilidade da classe C0 e o índice 1 seria relacionado né, relacionado à probabilidade da classe ser 1. Então vou fazer o seguinte, ó, se a probabilidade da classe ser 1 for maior do que o corte, maior ou igual ao corte, que é de 0,8, eu vou armazenar como 1. Caso contrário, eu armazeno como 0. Tá? Pensando no seu software que você estaria desenvolvendo para o hospital, né, você não precisaria armazenar todos, né, mas apenas um aqui. Então, você pegaria esse valor, que seria de um paciente específico. Bom, a probabilidade de pertencer à classe 1, né, pertencer à classe positiva é maior que 0,8? Bom, então eu vou classificar esse paciente como tendo câncer de mama. Caso contrário, né, se a probabilidade fosse menor que 0,8, classificaria como não tendo câncer. Aqui eu vou fazer uma impressão, tá, e contar simplesmente a quantidade de predições positivas utilizando o método predict e a quantidade de predições positivas utilizando o predict proba, onde nesse caso, né, foi considerado que esse corte de probabilidade de 80%. Tá? Então vejam só, utilizando apenas o predict, eu tive 136 exemplos positivos. Já utilizando o predict proba com esse corte de probabilidade, né, eu tive apenas 105, ou seja, 28 a menos, né? Então, assim, isso significa o quê? Que o predict predisse 28 exemplos como positivos, com uma probabilidade inferior a 80%.
Imagine que você queira uma probabilidade maior ainda, né? Uma certeza maior sobre suas predições. Você poderia aumentar para 0,9 aqui, veja só. Agora apenas 90, né, de todos os exemplos foram classificados como da classe positiva. Bom, então, esse pequeno vídeo, né, mostra o seguinte: como você pode utilizar o Predict Probe para aumentar a acurácia, né, do seu modelo, elevando esse corte de probabilidade ou reduzindo, né, dependendo as circunstâncias, dependendo o problema que você esteja tentando resolver. Então, pessoal, ficamos por aí. Até a próxima.